Olha, depende do local. Se você falar o Estado, fazendo uma referência às subunidades do país, depende do local em que ocorreu, se o governador tiver capacidade moral e se tiver vontade e coragem, ele chamaria. Porque esse é o procedimento mais adequado, tal qual o Alexandre falou. Isso aí é uma invasão ilegal, isso tem que ser desapropriado, é o governo que deveria decidir. Mas antes disso, Pavinato, eu gostaria primeiro de cumprimentar o Alexandre, o Bruno, cumprimentar o Rodolfo, essa produção maravilhosa da Jovem Pan, e a todo o público que nos acompanha. E eu vou fazer, se a voz do povo é a voz de Deus, eu sou aqui apenas um anjo, sendo um mensageiro da palavra do povo. Como um anjo, você apareceu na minha vida. Em relação aos seus heróis. Então, eu estive no Rio Grande do Sul muito recentemente, eu e a professora Daniela Alves, estive na Escola Superior de Guerra lá, Associação de Diplomados da Escola Superior de Guerra, onde a professora Daniela Alves recebeu a maior honraria que é dada no sul do Brasil pela Associação de Diplomados, que é o honoris causa, um espadim que foi dado a ela pelo trabalho, olha que coisa curiosa, pelo trabalho que ela fez ao combate ao tráfico de seres humanos e ao combate ao tráfico de órgãos, tendo se antecipado em muito da legislação internacional, ela fazendo propostas em relação aqui. E algumas pessoas mandaram abraço para você, dizendo que você é o herói delas. Muito e eu vou ter que citá-las. Mas eu não sou nem meu herói. Pois é, mas aí uma vez eu te falei... Cite estes incautos, vamos mandar um beijo para os incautos. Você ainda não entendeu o que você é. Dia você vai entender. Nem quero. Olha, o doutor Elineu Reck, que é o representante em Caxias do Sul da Escola Superior de Guerra, doutor Edgar Teixeira, doutor Mark Coronel Petri. Num restaurante que nós fomos, o senhor Denner me reconheceu e pediu pessoalmente que eu te mandasse um abraço pela importância que você tem para o Brasil. Muito obrigado. E no aeroporto, 2 pessoas me fizeram o seguinte pedido: manda um beijo para o coração do Pavinato. O senhor Rafael e a dona Mariana, que falaram que eles estão contigo sempre. Porque você só eu não dou sorte de encontrar gente que gosta de mim no aeroporto. Mas você só a Elaine anda de Keller, elevador, conta você. Você só anda de helicóptero. Eu fui. Eu sempre vou. O senhor foi sorteado para inspeção manual. É sempre. Mas é isso. Você só anda de helicóptero. Quando estiver no meio da rua, você vê como o povo te ama. Agora, continuando em relação ao que você falou acerca dessas ações. Bom, espera-se que o governo adote a postura adequada. E a postura adequada seria, sim, desalojar esses indivíduos, porque não é porque eles não são dignos de ter uma terra, não são dignos de ter uma casa, não são dignos de ter um trabalho, mas é que a terra não pertence a eles. Isso é uma invasão. Se é uma invasão, eles têm que ser desalojados e cabe ao governo fazer aquilo que Sua Excelência, o presidente Jair Messias Bolsonaro, fez. Faça a regularização fundiária, entregue a terra para eles, deles trabalho, deles ocupação, para que eles não sejam utilizados como massa de manobra política. É isso que se espera, porque é isso que pode estar acontecendo neste momento. Nesse sentido, a única coisa que se deseja é que no país seja restaurado, ou melhor, se preserve, já que restauração não tem como, mas se preserve o direito à propriedade e o direito à liberdade. Algo que movimentos políticos ou pessoas que são utilizadas como peões de tabuleiro de xadrez para ideologias políticas, para grupos políticos, para partidos políticos ou para governos, que essas pessoas tenham o que lhe é digno, mas que não sejam apenas massa de manobra para se sobrepor à sociedade brasileira naquilo que são seus valores fundamentais. Provavelmente, mas veja, primeiro, é meio constrangedor verificar que uma CPMI não possa convocar uma autoridade porque supostamente ela será constrangida. E uma autoridade sobre quem há, se não indício, pelo menos há elementos que possam questionar qual foi a sua atuação, seja num determinado momento em janeiro, seja num período para o qual Sua Excelência, o deputado Ricardo Salles, está solicitando que ele traga esclarecimentos. Eu vou colocar um posicionamento que eu tenho acerca de monitoramentos da Agência Brasileira de Inteligência. Isso não é papel da Agência Brasileira de Inteligência, não deveria ser, exceto se a contra-inteligência estivesse verificando se há infiltração estrangeira nesses elementos. Agora, no entanto, o homem mais informado do Brasil, ou a mulher,
ou quem quer que seja, não sei mais o que eu devo falar, que é mais informado do Brasil é aquele que ocupa o Gabinete de Segurança Institucional, porque para tratar da segurança do presidente da República e das demais autoridades, ele recebe informação de todo o sistema brasileiro de inteligência, que vai além da ABINF, Polícia Federal, vai com todas as entidades que trabalham com inteligência. Ele tem a obrigação de ir lá. Olha que coisa curiosa. Ele é um oficial, um general, que parece que não entendeu muito bem, já que nós falamos da Escola Superior de Guerra aqui. Sabe o que significa a Escola Superior de Guerra? Não é estudar guerra. Apresenta-se metodologias para desenvolvimento de políticas públicas, identificando os problemas, fazendo questões e apresentando soluções. É isso que ensina a Escola Superior de Guerra. Ele deveria saber, porque como general, tendo feito a Escola de Comando do Estado-Maior do Exército e tendo feito também o CPAX, ele deveria saber como trabalha para realizar políticas públicas. E ele tem o dever de respeitar o legislativo. E lá prestar o seu depoimento, por qual razão? Porque ele está sendo convocado. Não existe constrangimento. Todos que são convocados lá são constrangidos de alguma maneira, mas se o são por uma necessidade, porque há indícios, porque há problemas. Ele pode ser testemunha, ele pode ser uma peça-chave para desvendar um problema, dentre eles como atua o MST, já que ele, como chefe do Gabinete de Segurança Institucional, ele tem todas as informações do mundo, ou tinha na época em que ele estava ocupando esse cargo. Em síntese, com todo o respeito, general, honre a farda que o senhor usou, vá. Faça como o Coronel Cid, vá fardado, não sei se ele poderia usar fardado, porque ele está na reserva, mas vá, honre, se apresente e responda as perguntas, porque é isso que a sociedade brasileira espera de uma autoridade como o senhor e de um general do seu calibre. Mas será que hoje em dia... Existe todo um discurso montado. Logicamente, você tem uma coisa que é uma inverdade e tem uma outra que é mentira. O que é inverdade? Quando você não observou a realidade adequadamente e você fala segundo a tua percepção. O que é a mentira? Quando você percebeu aquilo que todos estão percebendo, mas você diz que é outra coisa e não aquilo que está sendo apresentado para o mundo inteiro. É muito curioso porque Sua Excelência o presidente Lula, ele usa discursos contraditórios que não tem nem a pretensão de se dizer. Aí é que vem o detalhe. Se você poder dizer, não, ele apenas está vendo dessa maneira. Não me parece que existe uma coerência e uma sinceridade da parte dele. Ele está reduzindo tudo ao discurso político para garantir que o seu governo tenha alguma coisa de credibilidade. E não tem, porque ele já perdeu a credibilidade internacional, ele perdeu a credibilidade nacional, ele perdeu a credibilidade, inclusive, internamente no governo. Basta ver toda a confusão que está tendo para ele conseguir configurar uma equipe governamental, porque toda hora ele é obrigado a mudar, porque ele prometeu algo para um, mas ele tem que retirar, porque ele tem que prometer algo para outro para garantir a governabilidade. Em síntese, o que o Sua Excelência o presidente Lula está fazendo é levando ao máximo possível o tipo de tolerância que pode ser imaginada para um governo que tem de todos os defeitos, ele apresenta o maior. Não tem programa de governo porque não tem programa de país. A única coisa que tem é um programa para o poder. Quando você estava falando aí, por exemplo, da Lava Jato, que nós vimos, olha que coisa curiosa. Você falou do Ministério, né? Promete para um, para outro. A gente tem o hino da bandeira, tem o hino da independência, o hino nacional. Podia ter o hino dos ministérios. Isso é aquela música da Valesca Popozuda. Sabe aquela Quero Te Dar? Quero te dar, quero te dar. Mas olha, Pavinato, olha que coisa curiosa. Quando você falou, com todo respeito, eu sei que vocês são coerentes, porque vocês são garantistas, e criticaram muito, inclusive, a delação premiada. Eu não critico a delação premiada, por duas razões. Primeiro, a delação premiada não é qualquer coisa, você fala o que eu quiser aqui e eu te dou um prêmio em relação a isso. A delação premiada só é considerada quando se acrescenta algo novo que pode ser comprovado. Não é um chute, razão pela qual desdobra num conjunto de elementos. E por que a delação premiada veio? Porque não se trata apenas de buscar crimes, não é isso. Se trata de buscar crimes quando todo o sistema está contaminado, inclusive a máquina pública. Razão pela qual você sabe que se você preservar apenas aqueles elementos que estão configurados e preservam a garantia dos direitos, você simplesmente vai usar a lei
favorável ao criminoso e não permite que algo seja desvendado. O que me assusta não é a crítica que as pessoas fazem à delação premiada, porque isso é legítimo fazer a crítica, exatamente para preservar o Estado Democrático de Direito, que muitas pessoas não, mas agora, o Lula no Twitter, assim, na caruda. O que me assusta é apenas utilizar da maneira como quer, além do fato de um presidente estar apresentando o seu discurso de acordo com o que ele precisa para se apresentar como uma liderança que está trazendo equilíbrio para a sociedade. Quando você olha, não teve, se a inflação teve queda, nós temos um economista aqui. Eu posso estar errado, mas isso se atribui ao trabalho maravilhoso que o Banco Central está fazendo, dentre outros. Mas em especial aquilo que o Banco Central... Não à toa o Banco Central é o grande inimigo. Não à toa está fazendo previsão que depois que cair esse presidente, que ele vai sair daqui a um ano, assumirá alguém da galera. Isso é previsão. Que coisa absurda. Você não tem que escolher o seu destino. Você não faz o destino. Você tem que se adaptar a ele. Quem define o destino... Seu vizinho. Como é que é? Seu vizinho. O seu vizinho. Desculpa, eu ouvi destino. Retiro, porque eu fiquei tão angustiado com que eu ouvi destino. Porque isso é totalmente o que há de mais absurdo. Mesmo que você não escolhe o seu vizinho, você tem que se adaptar a ele, até ele pode estar falando uma verdade em relação a isso. Só tem um detalhe. Como que o indivíduo vai definir a sua vizinhança? Isso não é mais um direito meu, teu, não. Nós não temos mais esse direito. Porque nós não temos mais liberdade para estabelecer ou construir o nosso espaço. Isso é determinado. O mais absurdo de tudo aquilo que ele falou, quando ele diz, nós derrotamos o Bolsonaro, mas não derrotamos o bolsonarismo. Eu entendo que ele tenha falado, ou bolsonaristas, ele não falou bolsonarismo. Olha que coisa curiosa. O bolsonarismo não é uma pessoa. O bolsonarismo é uma ideia que começou a ser construída no Brasil não por deificação de uma personagem, mas porque representava um corte num processo histórico. Se nós olharmos a história da política recente do Brasil, você tem um momento da curva. Qual foi o momento da curva? Quando teve o mensalão. Ali, um político jogou no ventilador tudo aquilo que estava acontecendo. Aí nós fizemos uma curva, não dá mais para ir nessa direção, que foi Sua Excelência, o Roberto Jefferson. Só que a curva significava a mesma estrada. Quando o Bolsonaro entrou no processo, ele veio para fazer um corte, dizendo nós precisamos construir uma nova estrada. Não estou dizendo que ele era o cara mais perfeito, que ele é o cara mais habilidoso para tanto, ou que ele era o que tinha, e era o cara que teve coragem de dizer nós precisamos construir uma nova história e construir uma nova estrada. Não à toa ele foi atrás de técnicos capazes. Por exemplo, por que ele escolheu o Salles? Não é porque o Salles é jovem, porque o Salles fazia uma crítica do uso da legislação ambiental de uma forma em que gerava corrupção e que estava atrapalhando o desenvolvimento da cidade. Por que ele trouxe a Tereza Cristina? Porque a Tereza Cristina foi mostrar como que você poderia fazer para preservar a dinamização do agronegócio. Por que ele trouxe o Paulo Guedes? Porque o Paulo Guedes tinha uma ideia de construir um liberalismo e um capitalismo de verdade no Brasil. Uma nova história. Vamos substituir o desenvolvimentismo por uma nova lógica. Foi isso que ele representou. Qual é a grande jogada quando ele fala nós destruímos o Bolsonaro, mas não os bolsonaristas? Ele não percebeu que essa ideia é a ideia do corte. Você pode retirar o nome, mas ela foi colocada para metade da sociedade brasileira. Mas tem um detalhe que é pior. Ele não falou bolsonarismo, ele falou bolsonarista. É isso que você que conhece a Revolução Russa. Quando os bolcheviques chegaram ao poder, o que fizeram com os mencheviques? Eu fiz esse corte porque eu disse o seguinte, não é o bolsonarismo, ele foi direto, bolsonaristas. Ora, qual é o grande detalhe? Ele está concretizando, está personificando, identificando pessoas que ele pode chamar de bolsonaristas, por quê? Porque são opositores. Qualquer um que for oposição a uma sequência histórica ou a um processo político vai ser identificado como aquele inimigo bolsonarista. Deixa de lado a ideia. Vale lembrar que ele sabe que a ideia animais selvagens. A ideia, sim, são desumanos. Eles não são, são inumanos, porque eles não estão no caráter de humanidade. Então, eles podem ser extirpados porque eles vão contra um processo político e um processo histórico. É isso que ele está dizendo. E ele vai pegar cada um de nós. Quando você citou os mencheviques, olha que coisa curiosa. A Revolução Russa, quando as pessoas viram a Revolução, a primeira Revolução colocou os mencheviques no poder. 9 meses depois, colocou os bolcheviques. Ora, os bolcheviques, quando chegaram ali,
afastar os mencheviques e jogar. Por quê? Porque os mencheviques, sabe quem eram? Vou falar para você e vocês vão identificar. Eram aqueles meio liberais que achavam que poderiam fazer pacto com o Partido Comunista. Eram esses caras. Eles depois afastou. Logo depois ele pegou os outros radicais de esquerda que não compartilhavam do processo revolucionário. O que o Trotsky fez logo depois que assumiu o Exército Vermelho? Fuzilou todos os anarquistas, porque criticavam exatamente o governo soviético que estava sendo instaurado. Logo depois eles foram atrás de quem? De todos aqueles que divergiam internamente dentro dos bolcheviques. Quando assumiu Stalin, em 1936, ele saiu matando todos os opositores. Se você acha que você vai escapar, não vai escapar. Agora, provavelmente vamos ligar todos os pontos. Olha que coisa interessante. Por que isso está tão confuso? Hoje nós temos a convicção de que foi criado um crime contra a democracia, ou seja, qualquer coisa que seja um ato antidemocrático é um crime. Se nós lembrarmos, no momento em que aconteceu esse ato monstruoso, porque é um assassinato, um crime, falou-se o seguinte: por qual razão tinha tanta relevância, ou mais relevância que as mortes que estão acontecendo todos os dias no Rio de Janeiro? Porque como foi... mas no caso do Rio de Janeiro, naquele momento, né? Por qual razão? Porque pelo fato de ser um crime político, era um crime contra a democracia, uma vez que estavam atentando contra pessoas, lideranças de esquerda, que estavam defendendo a inclusão social contra aqueles monstros da direita que estavam lá. Isso foi o argumento usado naquela época. Hoje a gente fala do crime contra a democracia, eles já estavam construindo, Por isso que eles precisam desse espetáculo. Mas muito porque descarado. Veja, a Polícia Federal... Nós estamos falando da mesma polícia... Detalhe, presta atenção. Está sendo configurado quais são os traços comportamentais daquilo que eles chamam de extrema-direita ou bolsonarista. Porque esses é que são os indivíduos que precisam ser caçados. Quando você vai lá naquele crime que aconteceu naquele momento, e mais importante que desvendar o crime é fazer o espetáculo sobre, você traz um elemento mais do que configuraria a alma desses indivíduos que precisam ser destruídos, perseguidos e aprisionados. É isso que eles estão fazendo. Eles estão configurando. Vai chegar uma hora que haverá tantos elementos que eles colocaram à mesa para configurar um tipo criminal, um tipo qualquer que seja, que aí qualquer coisa que se fale vai dizer não, aquele cara ali está fazendo tal coisa, aquele indivíduo se enquadra dentro disso aqui. Eles estão criando um tipo psicológico. É isso. Pavinato, sabe o que está sendo já disseminado para justificar esse tipo de ação? Eu vi isso numa rede e o jornalista falou o seguinte: a retirada dos CACs se dá por uma única razão, porque os CACs estão repassando armas para o crime organizado. É o que foi dito numa rede. Ou seja, o argumento já está sendo montado exatamente para desarmar a população. Por que uma população tem o direito de se armar? Se nós pegarmos o modelo norte-americano é muito simples. Todo cidadão tem o direito de se defender, não é pela sua segurança pessoal, é para combater a tirania. Essa é a razão pela qual lá todos têm o direito de se armar, quantas armas quiserem. Esse é o primeiro ponto. Mas aqui, a razão pela qual você se arma é exatamente porque existe um fracasso da segurança pública ou porque a segurança pública não consegue ser eficaz. Essa era a defesa do Bolsonaro, a defesa de todos aqueles que o acompanhavam. Só tem um detalhe: à medida que você desarma o cidadão, você fica na posição exatamente daquilo que era a preocupação dos norte-americanos. Querem ver um exemplo? O Bruno teve na Venezuela. Você sabe quando foi o decreto de desarmamento na Venezuela? 2015. Exatamente no momento em que a oposição ganhou na Assembleia Legislativa Bolivariana. Ali, quando a oposição ganhou que eles poderiam reorganizar todo o Estado venezuelano, desaparelhando todas as instituições, veio a preocupação de desarmar. Esquecendo, inclusive, que o armamento da população na Venezuela se deu em 2002, quando tentaram afastar o Hugo Chávez. Sabe o que o Hugo Chávez fez? Distribuiu arma para a população. Óbvio, e a arma todo governo de esquerda, com crime organizado. Pavinato, está sendo construído um estamento à parte. Ora, para que você precisa qualificar desta maneira um crime contra uma autoridade se isso é válido para qualquer cidadão? No momento em que você distingue e cria um grupo especial, esse grupo é um estamento ou uma casta. É isso que está sendo feito. Isso é contra a democracia por qual razão? Porque o cidadão, que todos antes de qualquer coisa somos cidadãos,
Depois a gente ocupa um trabalho que seja o trabalho ou uma função de empregado do povo, que é o que eles são. Mas eles estão se colocando numa situação nobiliárquica. Não, eles são eu sou defensor da nobreza em Estado monárquico. Mas aqui nós somos uma república. Não tem por que eles estarem criando uma situação de nobreza para si próprio, porque a nobreza ela tem um vínculo de honra com a sociedade e com o Estado para o qual ele serve. Tanto que eles não ocupam cargos públicos. Eles recebem um título que podem vir a ocupar o cargo público, mas não ocupam o cargo público. Para eles estão sendo nobres porque ocupam o cargo público. Simples assim. E estão criando um vácuo entre o povo e o que eles são. Um espaço. Né? É um espaço. Estão criando um espaço inacessível para o povo. Chegará um momento que será inacessível para todos aqueles que divergirem dos que já estão aí. Porque eles estão fazendo a seleção e estão minando. Exemplo, já chegou para mim que vão começar a bloquear as redes consideradas bolsonaristas. Já está correndo, porque a esquerda é muito bem articulada estrategicamente. Eles já estão começando a bloquear tudo aquilo que eles considerarem bolsonaristas. Já pediram para ver até quem segue, né? Exatamente, então, não tem paralelo um pedido desse. Não existe paralelo um pedido desse. E quem garante que não vai haver retaliação num concurso público, num Banco do Brasil, numa Caixa Econômica, num INSS? Quem garante? Quem nos garante de alguma coisa? Já que o Lula manda o Flávio Dino fechar estande de tiro. E o que o Flávio Dino é o quê? É o general da Polícia Federal? A Polícia Federal foi privatizada, meus senhores. Foi privatizada. O ministro da Justiça disse isso. E o Lula confirmou. Só está faltando uma coisa, Pavinato. Escancarar o desrespeito à privacidade. Porque já existe. O problema é que eles precisam, no momento que eles escancararem, acabou o Estado Democrático de Direito, definitivamente, por decreto. E aí se deverá quem? São aqueles chamados de bolsonaristas, que são a extrema-direita, que são não sei o quê, que são genocidas, que são monstros, que são marginais, porque não entendem a lógica de uma realidade democrática que ninguém mais sabe o que é, porque a democracia é relativa.